Às vezes, o maior erro não é estar errado, é sentir que precisa provar que está certo a todo custo. Quando você entra nessa corrida por razão, perde algo mais valioso: a sua paz. Hoje eu vou te mostrar, passo a passo, como desarmar pessoas arrogantes que sempre querem ter razão, sem humilhar, sem manipular e sem abrir mão dos seus limites. Antes de seguir, quero um compromisso simples. Se essa mensagem fizer sentido para você, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho minha paz mesmo quando estou certo". Esse é o primeiro passo para treinar outra atitude nas suas conversas. 1. Reconheça e ancle seu valor para não entrar no jogo. A primeira coisa que desmonta qualquer pessoa que precisa ter razão é a sua própria insegurança. Quando você não precisa provar nada, o terreno onde a arrogância cresce fica árido. Valor próprio aqui não é vaidade, é um senso tranquilo de que sua vida e suas ideias têm valor, independentemente da aprovação imediata dos outros. Por que isso funciona? A pessoa arrogante prospera quando encontra resistência ansiosa, alguém que reage, que tenta justificar-se e que, no fundo, busca aceitação. Anclar o próprio valor tira do outro a recompensa emocional de vencê-lo. Exemplo prático. Em uma reunião, alguém interrompe, corrige seu dado e adota tom superior. Na verdade, você está enganado. A reação automática é justificar, retrucar, levantar a voz. Em vez disso, mantenha a postura. Olhe no olho, respire e responda com calma, que a questão pode ser revista depois. Não aceita a chantagem emocional do embate. Microação. Antes de entrar em qualquer ambiente potencialmente tenso, diga a si mesmo uma frase curta que funcione como âncora. Meu valor não depende deste momento. Repita mentalmente enquanto respira. Sustente o olhar e fale devagar quando for necessário responder. Mini resumo: não lute pela validação. A sua força começa quando você aceita que não precisa provar o seu valor naquele instante. 2. Prepare-se mentalmente antes do confronto. Antecipação estoica. Os estoicos praticavam a antecipação do que poderia ocorrer para não serem surpreendidos pelas emoções. Imagine o confronto antes que ele aconteça. Quais argumentos podem surgir? Qual será o tom? Como você quer ser visto? Essa preparação diminui o efeito de surpresa e te dá escolha. Por que funciona? Antecipar cria um roteiro interno que reduz o impacto emocional. Você deixa de reagir por impulso e passa a agir com intenção. Exemplo prático. Se você sabe que vai apresentar um projeto para um gestor que costuma interromper, faça um ensaio mental. Visualize que ele interrompe com um tom arrogante. Treine mentalmente a sua resposta. Pode ser uma pergunta curta ou um pedido de falar após concluir. Isso faz você soar mais preparado e menos defensivo. Microação. Reserve 5 minutos antes de uma situação tensa para um mini ensaio. Feche os olhos, imagine o pior cenário e ensaie uma resposta calma e concisa. Anote 2 frases que funcionem como seu escudo. Uma para afirmar seu valor, outra para estabelecer limites. Mini resumo. Não entre em combate emocional despreparado. Antever o cenário é metade da vitória. 3. Reduza o peso emocional das palavras. Observe o impulso, escolha a resposta. Palavras inflamadas alimentam conflitos. Quando alguém insiste em ter razão com arrogância, nossas emoções podem inflar repentinamente. Raiva, vergonha, o desejo de acertar as contas. O objetivo é separar o impulso de falar do ato de responder. Por que funciona? Quando você cria um intervalo entre o estímulo e a resposta, a lógica volta a dominar. A outra pessoa perde o timing de provocar. Sua reação é menos combustível para a arrogância. Exemplo prático. Nas redes sociais, um comentário agressivo atinge você. A tentação é responder rápido, com menor cuidado. Em vez disso, tire um tempo.
leia novamente, respire. E se decidir responder, faça-o com perguntas que forçam reflexão, não com ataques. Se não houver possibilidade de diálogo civilizado, não responda. Microação. A técnica do controle corporal. Respire contando até 4, segure 4, expire 4. Enquanto faz isso, foque em relaxar a mandíbula. Esse gesto reduz a pressão do impulso e permite escolher a palavra que preserva sua energia. Mini resumo. Sentir é legítimo. Agir pelo impulso nem sempre é sábio. Respire, desacelere, escolha. 4. Avalie o propósito da conversa e decida se ela merece sua energia. Aprecie o silêncio estratégico. Nem toda indignação merece contestação. Muitas vezes, a pessoa quer apenas confronto, não solução. Pergunte a si mesmo, qual é o propósito desta conversa? É encontrar a melhor solução? É demonstrar poder? É apenas rebaixar o outro? Sua decisão sobre entrar nesse jogo deve vir dessa avaliação. Por que funciona? Energia é finita. Gastar combustível emocional em batalhas sem propósito deixa você vulnerável a manipulações futuras. Exemplo prático. Em família, um membro costuma reavivar discussões antigas só para marcar território. Em vez de entrar no mesmo ritmo, diga algo como: se o objetivo for resolver, podemos conversar outro dia. Agora não é o momento. Ou simplesmente pratique o silêncio. O silêncio não é covardia, é uma escolha estratégica. Microação. Antes de responder, faça uma pergunta interna. Qual resultado eu quero aqui? Se a resposta não for construtiva, opte por adiar, redirecionar ou silenciar. Ritual breve de decisão. Conte até 3. Avalie o propósito e escolha entre responder, adiar ou encerrar. Essa pequena rotina impede respostas impulsivas. Mini resumo. Escolher batalhas não é fuga, é economia de energia emocional. 5. Use compreensão ativa. Perguntas que forçam reflexão do outro e diminuem a imposição. Quando alguém precisa ter razão, frequentemente apresenta afirmações categóricas, sem estar disposto a explicar. A ferramenta mais eficiente aqui é a pergunta aberta que convida à explicação. Perguntar não é concordar, é promover reflexão no outro. Por que funciona? A pessoa arrogante costuma funcionar com afirmações automáticas. Ao pedir que ela explique o processo de pensamento, você a obriga a trabalhar cognitivamente. Isso reduz a agressividade e pode expor fragilidades na argumentação. Exemplo prático. Um colega corrige seu relatório com tom de superioridade. Em vez de rebater, pergunte: como você chegou a essa conclusão? Ou que fonte você usou para afirmar isso? No ambiente online, responda com: interessante. Pode me mostrar onde encontrou esses dados? Muitas vezes, a arrogância não resiste ao pedido de justificativa. Microação. Tenha 3 perguntas modelo prontas. Como você chegou a essa conclusão? Qual o ponto principal que quer que eu entenda? E o que mudaria se pensarmos dessa forma? Use uma dessas em vez de uma réplica emocional. Mini resumo. Perguntar é desarmar. Perguntas exigem trabalho mental, e muitos arrogantes preferem simplesmente afirmar. 6. Questione suas certezas como exercício de fortalecimento, não de fraqueza. Ser firme não exige inflexibilidade. Revisar suas certezas é sinal de maturidade intelectual. Quando você mostra que encara suas ideias como hipóteses e não dogmas, perde-se a necessidade de vencer a todo custo. Por que funciona? A arrogância vive de certezas absolutas. Ao demonstrar abertura equilibrada, você remove a polaridade "eu tenho razão, você está errado", que alimenta o confronto. Exemplo prático. Em uma discussão de trabalho, em vez de dizer "isso é assim e pronto", fale: "minha posição é X, baseada em Y. Estou aberto a ver outros pontos." Isso não diminui sua posição, pelo contrário, sinaliza confiança.
Se o outro insistir em ser agressivo, você já tem a vantagem de não ter investido tudo em uma defesa visceral. Microação. Após um argumento importante, diga: tenho certeza da minha análise com base nisso, mas posso revisar se surgirem dados novos. Essa frase protege sua posição e abre a porta para diálogo racional. Reflexão. Pós-conflito. Depois de uma conversa acalorada, reserve tempo para revisar suas certezas. Pergunte-se: havia pontos que eu ignorei? Fui excessivamente reativo? Esse hábito transforma conflitos em treino. Mini resumo: flexibilidade é força. Reavaliar crenças fortalece, não enfraquece sua segurança. 7. Priorize a razão sobre a reação. Criar um espaço entre estímulo e resposta com respiração e lógica. Reagir é automático, responder é deliberado. A diferença entre os dois é um espaço interno que você pode construir com técnicas simples. Respiração controlada, conte até 3 e formule uma resposta baseada em lógica simples. Por que funciona? Respostas baseadas na razão reduzem escalada emocional e tornam sua posição mais persuasiva. A arrogância perde capacidade de manipular quando encontra alguém calmo e claro. Exemplo prático. Em uma briga por texto, o tom sobe. Antes de enviar qualquer mensagem impulsiva, pare. Leia o que escreveu como se fosse de outra pessoa. Pergunte: isso ajuda a resolver ou só alimenta o fogo? Se for o segundo, não envie. Se precisar responder, use frases curtas e objetivas que tratem do ponto, não do caráter. Microação. Técnica prática. Respire contando até 4, segure 4, expire 4. Formule 2 frases que tratem apenas do fato. O que me preocupa é X. Podemos focar nisso? Evite adjetivos que atacam a pessoa. Mini resumo. Responder com razão preserva sua autoridade sem alimentar a arrogância do outro. 8. Valorize o silêncio como ferramenta de poder e preservação. Silêncio não é abandono, é estratégia. Em muitos casos, a pessoa arrogante usa o barulho verbal para dominar. O silêncio quebra esse ritmo. Ele permite que você conserve energia, recupere equilíbrio e, às vezes, faça com que o próprio arrogante se exponha pelo excesso de palavras. Por que funciona? Pessoas acostumadas a vencer pelo ruído podem se sentir desconfortáveis quando o outro não retribui com o mesmo barulho. O silêncio funciona como espelho, reflete a falta de combustível para o ataque. Exemplo prático. Em uma discussão onde a outra pessoa fala sem parar para afirmar que está certa, simplesmente ouça. Quando houver uma pausa natural, responda com uma pergunta curta ou conclua. Prefiro retomar quando ambos estivermos mais tranquilos. Em casos de abuso verbal, silencie e saia do ambiente. Agora eu preciso me retirar. Podemos falar depois com respeito. Microação. Treine ficar calmo e observador. Em conversas tensas, conte mentalmente até 5 enquanto escuta, sem interromper. Use silêncio de 3 a 5 segundos antes de responder. Esse espaço transforma qualquer réplica. Mini resumo. O silêncio gerenciado é um poder. Ele protege e expõe. Clímax prático. Sequência aplicável de 3 passos para qualquer situação. Agora pegue tudo isso e use uma sequência simples que você possa aplicar já na próxima situação. Avaliar propósito, respirar e controlar o corpo, perguntar ou optar pelo silêncio. Passo 1. Avaliar propósito. Antes de falar, pergunte a si mesmo: qual é o resultado que eu quero? Se a resposta for resolver ou proteger um limite, prossegue. Se for apenas se provar, desacelere. Passo 2. Respirar e ancorar o corpo. Faça a respiração de 4 tempos. Inspire contando até 4. Segure 4. Expire 4. Solte a tensão da mandíbula e do pescoço. Esse gesto físico altera o estado emocional imediatamente.
Passo 3. Escolha entre pergunta-chave ou silêncio estratégico. Se houver chance de diálogo, faça uma pergunta que chama o outro à reflexão. Como você chegou a essa conclusão? Se não houver abertura, exerça o silêncio e, se necessário, encerre com dignidade. Podemos retomar isso em outro momento. Aplicando em cenários comuns. Reunião de trabalho. Você é interrompido por alguém arrogante. Avalie o propósito. É contribuir ou dominar? Respire. Pergunte: posso terminar minha ideia para então ouvir sua visão? Se a pessoa persistir em interromper, depois da respiração, marque limite. Acho que, se não conseguirmos ouvir todos, não vamos chegar a nada produtivo. Prefiro agendar outro momento. Redes sociais. Comentário agressivo. Avalie se vale a pena responder. Se sim, use pergunta que solicita fontes. Se não, desconecte ou responda uma vez com objetividade. Não entre em troca estéril. Família. Discussões emocionais são terreno fértil para a arrogância. Antes de entrar no embate, prepare-se mentalmente, use perguntas que abram o outro e proteja seus limites. Não aceito insultos. Se quiser conversar com respeito, eu escuto. Quando a situação é abusiva, estabelecer limite e retirar-se. Há momentos em que desarmar não significa ficar, mas sair. Abuso verbal, xingamentos, ameaças. Nesses casos, a prioridade é a sua segurança emocional e física. Desarmar alguém não exige tolerar abuso. Frases de encerramento com dignidade. Não vou continuar essa conversa enquanto você me tratar desse jeito. Se quiser conversar com respeito, eu retorno. Vou sair agora. Discutimos depois se quiseres conversar de forma civilizada. Microação de segurança. Identifique rotas de saída, físicas ou digitais. Em ambientes presenciais, mantenha seus pertences. E em conversas online, use bloqueio ou silêncio. Não romantize a permanência em situações abusivas. Rotina pós-conflito. Aprender e fortalecer. Depois de um confronto, faça uma revisão objetiva. Pergunte: o que funcionou? Onde perdi o controle? Havia pontos que ainda preciso explicar? Esse processo transforma conflitos em treino e reduz a ansiedade para o próximo embate. Exercício de 10 minutos após um conflito. Respire e acalme-se fisicamente. Escreva 3 coisas que você fez bem. Escreva 2 lições que gostaria de aplicar da próxima vez. Planeje uma microação para praticar. Eis: treinar a pergunta-chave com voz firme. Treinamento longo, praticando a atitude. Como qualquer habilidade, essa postura exige prática. Você pode criar pequenas metas semanais, praticar a respiração antes de reuniões, escrever perguntas modelo, fazer um ensaio mental antes de encontros difíceis. Com o tempo, a resistência emocional aumenta e as provocações se tornam menos impactantes. Exemplos de perguntas modelo para ter sempre à mão. Como você chegou a essa conclusão? Qual é a evidência mais importante que sustenta isso? O que você quer que eu faça com essa informação? Se eu entender seu ponto, que mudança você propõe? Frases de limite que preservam dignidade. Não aceito ser tratado assim. Podemos conversar de outra forma. Se preferir, podemos discutir quando ambos estivermos calmos. Vou encerrar essa conversa agora. Contato depois se houver respeito. Metáforas que ajudam a entender a dinâmica. Pense no conflito como fogo. Se você joga combustível, ódio, justificativas, ataques, a chama sobe. Se você remove o ar com respostas calmas e silêncio, o fogo se apaga. Outra imagem. A armadura. Sua calma é uma armadura leve, que não endurece você, apenas protege sua energia. Erro comum a evitar. Não confunda empatia estratégica com manipulação. Fazer perguntas para entender não é artimanha para controlar. É uma maneira honesta de buscar clareza. Evite transformar técnicas em truques para forçar a decisão do outro. O objetivo é preservar sua paz e buscar comunicação adulta.
Exercícios práticos para os próximos 30 dias. Semana 1. Pratique a respiração e a âncora de valor diariamente. Antes de ir para situações difíceis, repita sua frase âncora. Semana 2. Treine o ensaio mental antes de reuniões ou conversas importantes. Visualize e responda mentalmente. Semana 3. Use perguntas modelo em pelo menos 3 interações. Observe a reação do outro. Semana 4. Faça a revisão pós-conflito sempre que houver discussão. Registre aprendizagens. Últimas palavras antes do fechamento. Desarmar pessoas arrogantes não é uma técnica de manipulação. É um caminho para preservar sua energia, proteger seus limites e elevar a qualidade das suas relações. É também um exercício de autodomínio. Quanto mais você treina, menos será arrastado pelas reações alheias. Agora, a prática que sintetiza tudo. Na próxima vez que alguém tentar te impor razão com arrogância, percorra mentalmente esses 3 passos. Avalie o propósito, respire e escolha entre pergunta ou silêncio. Faça isso conscientemente e repita. A consistência é o que muda hábitos. Se você marcou seu compromisso no início, escrevendo "Eu escolho minha paz, mesmo quando estou certo", ótimo. Cuide desse compromisso. Se ainda não comentou, deixe sua frase agora e comece a treinar. Se este conteúdo foi útil para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Pratique diariamente. Hoje, você aprendeu os princípios. Amanhã, treine e torne essa atitude automática.